Hey literatas, tudo bem com vocês? Aqui é a Giza Vadsky e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que está sendo cobrado como leitura obrigatória do vestibular da UFSC, um livro da segunda fase do modernismo brasileiro e um livro que, sendo bem sincera, me surpreendeu bastante. Eu comecei lendo ele não entendendo muita coisa do que o autor estava falando, por ser uma linguagem bem regionalista e bem marcada, né? Mas depois você vai engrenando no livro, você vai se acostumando com o que ele tá falando e você vai até assim se habituando com o jeito de falar. Eu não sei se é porque você entra numa imersão no livro ou se é porque realmente o autor vai dando uma afrouxada no regionalismo. Eu não sei, mas eu tenho a impressão de que não só comigo, mas com as outras pessoas que leram também foi assim, que vai ficando um pouco mais fácil a leitura. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre São Bernardo, do Graciliano Ramos. Como eu comentei, um livro da segunda fase do modernismo brasileiro, ou seja, é aquela fase que passou já o período de ruptura da primeira fase, que tem o Abaporu, por exemplo, né, a pintura famosa, e também já não chegou ainda na Clarice Lispector, que geralmente uma fase um pouco mais subjetiva. Essa daqui a gente tá falando a segunda fase, né? Uma fase extremamente regionalista, destacando para os pontos importantes do Brasil e tentando valorizar algo muito mais regional mesmo, né? Nós temos também a fase do neorrealismo, né, que é chamada a segunda fase do modernismo. Nós realmente temos a apresentação dos problemas sociais e na grande maioria dos livros, né, dessa segunda fase, que o Graciliano Ramos está incluído, a gente tem os personagens tipos, né? Então os personagens servem muito mais como uma forma de denunciar algo, um grupo social, do que um personagem com alguma densidade psicológica, como, por exemplo, no realismo com o Machado de Assis, né? Então, a gente está falando desse período histórico. E esse livro aqui, ele se encaixa no período um pouquinho antes da Revolução de 30, com a entrada do Getúlio Vargas no poder. Tanto que o Paulo Honório, que vai ser o nosso protagonista, que vai narrar o livro em primeira pessoa, ele é contra essa Revolução de 30 justamente porque ele está extremamente aliado com os coronéis. Então a gente está falando aqui do período do coronelismo, do período do voto do Cabresto, de todo esse período de república oligárquica, república do café com leite, que nós temos, né, a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Então é esse período aqui extremamente conturbado, violento, que o livro se passa. E o livro termina justamente, a gente fica sabendo, né, com a entrada do Getúlio Vargas no poder. E aí vocês já sabem, né, vai começar todo o período varguista da história brasileira, que é um período também minimamente interessante, né, pessoal? Então, como eu comentei um pouquinho, o nosso protagonista que vai narrar o livro é o Paulo Honório, que é um protagonista, assim, minimamente interessante. Eu acho que muita gente que vai ler vai ficar vai ficar com raiva dele, porque ele tem atitudes questionáveis, né? Ele tem uma índole totalmente fraca e afins. E é um livro narrado em primeira pessoa, um livro de memórias, ou seja, o Paulo Honório no final da vida, tal qual, por exemplo, Dom Casmurro ou Memórias Póstumas, do Machado, né? Só que Memórias Póstumas é póstumo, né? Então, enfim. Ele vai contar um pouquinho da vida dele e de uma forma muito seca. E aí eu tava lendo, né, umas análises e o Graciliano tem essa linguagem bem seca, curta, direta, justamente por conta para representar a vida agreste, né, do Nordeste, essa vida mais difícil, mais dificultosa. E o Graciliano, então, ele não vai ter muitos enfeites na linguagem, não. Ele vai falar reto, sem floreios. E é isso daí. Como eu comentei no início do vídeo, o início do livro é um pouco complicado de ler, porque, assim, a gente tem um traço regional muito marcado, né? Então, assim, é uma linguagem que é bem regionalista mesmo, assim, é extremamente Nordeste, anos 30, sabe? Então, é um pouquinho complicado no início, mas depois você vai se aprofundando na história, você vai embarcando no livro, você vai se acostumando um pouquinho mais, e você vai até se acostumando com o que eles estão falando ali, e fica mais fácil a leitura, assim, ao decorrer do livro. Então, começou o livro, viu que tá difícil, não se desespere. Pra vocês terem uma noção, eu fui até, assim, metade do livro, eu resetei ele inteiro, porque eu não tava entendendo. E é aquilo, né, gente? É melhor você começar de novo, né, vestir o chapeuzinho da humildade pra entender a leitura, e foi a melhor coisa que eu fiz realmente, porque eu tinha perdido muitas coisas, eu tinha interpretado errado uns negócios assim que, sendo bem sincera, eu fui meio boba em ter interpretado daquele jeito. Mas enfim, né, chega de enrolações. Inclusive, antes de falar da história mesmo,
Esse livro aqui, gente, recomendo muito para usar de repertório na redação, tá? Em qualquer redação aí, eu sei que o Enem passou já, mas tem ano que vem. E, né, assunto delicado. Mas enfim, né, gente? Dá para usar assim de repertório para vários temas, tanto a segunda fase do modernismo quanto esse livro mesmo. E, enfim, vamos conversar um pouquinho da história. Então, o livro, ele abre, tem 2 capítulos iniciais extremamente interessantes, né? Minimamente interessantes, porque a gente tem o Paulo Honório, que é o nosso protagonista, como eu já comentei, falando como que ele pensou em escrever o livro. De início, ele queria só colocar o nome da capa dele, né? Ele inicia o livro falando que queria começar pela divisão do trabalho, né? Ou seja, é basicamente o resumo do livro, né? O Paulo Honório é materialista até o último fio de cabelo dele, né? O material realmente que importa pra ele. E esse livro tem um aspecto até meio determinista, assim, que a gente vai comentando ao longo do vídeo. Mas o plano inicial do Paulo Honório é começar realmente dividindo aí, cada amigo dele, faria alguma parte do livro, né? Eu tenho anotado aqui, o Padre Silveira faria parte moral do livro, deixaria as lições em latim, deixaria o livro um pouco mais enfeitado. O João Nogueira, que é um advogado extremamente respeitado ali da região, que resolve os pepinos, né, dos pepinos mais cabeludos do Paulo Honório, iria ali cuidar da gramática, fazer as correções da sintaxe. O Arquimedes, que faria a composição tipográfica, então faria a revisão do manual, né? O Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, que trabalha no Cruzeiro, né, no jornal da cidade, que ali também ajuda na divulgação do Paulo Honório, faria a composição literária da coisa, deixaria o livro mais enfeitado. E por fim, o Paulo Honório só escreveria o nomezinho dele na capa e venderia. Tanto que ele já estava até vendo, assim, né, as coisas, ele sendo um best-seller internacional. Só que daí ele percebeu que não estava funcionando muito bem, tinha coisas que ele não queria revelar para os amigos dele, e com razão, porque são histórias, assim, minimamente cabeludas. Ele não estava se entendendo, eles queriam fazer de um jeito, ele queria fazer do outro. Ele, como um homem semi-analfabeto, extremamente, assim, bruto, né, ele não queria. Fato é que eles se dispensaram todos eles, menos o Gondim que ficou. E aí eles tentaram se entender, o Paulo Honório não deu muitos ouvidos, porque o Gondim queria fazer um negócio muito mais literário, né? Fazer os floreios da literatura, né? Que deixa um negócio um pouco mais elegante, talvez, né? A gente pode colocar desse jeito. E ele dispensou o Gondim e falou assim, ó, gente, eu vou escrever isso daqui, vocês aceitem. Talvez fique ruim, mas vai ficar do meu jeito e paciência. Então aí ele começa narrando a história da vida dele. A gente descobre que ele foi abandonado, órfão, ele não pôde estudar muito tempo porque ele precisava trabalhar. Tá aí o tema da evasão escolar, um ótimo repertório, São Bernardo. Ele não pôde trabalhar, ele foi meio que adotado por uma senhora negra, a Margarida, e aí ele ajudava cegos a atravessar a rua, né, ganhava uns trocadinhos, vendia os doces que a dona Margarida fazia, e aí ia vendendo a vida assim. Até que ele vai parar na cadeia por acabar com a vida de outra pessoa, porque essa outra pessoa, o João Fagundes, porque o João Fagundes dormiu com a namorada dele, a Germana. E aí ele acaba tirando a vida dessa pessoa, do João Fagundes, e aí ele vai preso, né? E aí é justamente nesse período da prisão que ele aprende a ler, aos trancos e barrancos, e aí depois ele volta da prisão e decide se envolver, ganhar dinheiro, né? Então ele faz vários trabalhos, assim... É uma parte do livro meio truncada, eu não gostei muito dessa parte. E aí ele vai arrumar trabalho. Ele conhece, nesse período da vida dele, o Casimiros Lopes, que é que vai ser meio que o capanga dele, né? Um capanga, que vai ajudar ele, vai fazer a parte um pouco mais suja do trabalho, né? Vai mexer uns pauzinhos pra ele em questão de força física mesmo. E aí eles vão se unir e aí eles vão pra Alagoas, em busca de conquistar São Bernardo, né? Que é essa fazenda. Não é um cachorro, não é uma pessoa, é São Bernardo, uma fazenda que tava assim... o Paulo Honório já tinha trabalhado nessa fazenda, depois voltou, foi resolver as outras coisas da vida dele, e aí depois voltou determinado a conquistar a fazenda dele, tanto porque era uma fazenda com uma terra muito fértil, quanto porque o chefe dele antigo,
O Salustino Padilha era, assim, um cretino com ele, e aí ele queria meio que se vingar. Só que quando ele chegou lá em São Bernardo, o Salustino Padilha já tinha falecido e estava sobre as mãos do filho dele, o Luiz Padilha, que é um homem, assim, extremamente beberrão, dado aos jogos, às mulheres, e São Bernardo tava meio assim, caída, o vizinho, o Mendonça, tava pegando a cerca, tava alongando a cerca pra aumentar o terreno dele, então vocês já viram, né, tava aquele jeito São Bernardo, e aí o que que o Paulo Honório começa a fazer? Se aproxima do Padilha, começa a emprestar dinheiro pra ele, ó, investe nisso, investe naquilo, só que investimentos em negócios que já não iam dar certo, sabe? Que o clima para plantar aquilo na terra não era propício, a terra não dava para aquilo, as máquinas, nada dava certo. E aí o Padilha, indo na lábia do Paulo Honório, acabou fazendo esses investimentos extremamente, que dava pra ver que não ia dar certo. E aí ele ficou devendo muito dinheiro pro Paulo Honório e, como garantia, hipotecou São Bernardo. Até que eles acabaram, o Paulo Honório foi lá cobrar ele com Casimiro Lopes ameaçando. E aí eles discutiram, negociaram. E depois, né, pra concluir isso daí, o Luiz Padilha teve que entregar São Bernardo por um preço ínfimo, gente, algo que assim não vale nem aqui nem na China. Ele entregou por um preço extremamente menor e ainda ficou meio que dependente ali, né, em relação à moradia, a tudo do Paulo Honório. Então ficou aí sobre cargo do Paulo Honório trabalhar para reconstruir São Bernardo e adivinha, gente, ele consegue fazer isso. Tanto que aqui, gente, nessa minha edição da Companhia das Letras, sempre que tem, né, a pen com a Companhia das Letras, sempre tem um trechinho do livro aqui atrás, né? E esse trechinho que eu achei interessantíssimo, porque é o resumo, basicamente, do livro, né? Tá bem no inicinho, gente, tá? Página 44. A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas ações que me levaram a obtê-las. Alcancei mais do que eu esperava, mercê de Deus. Vieram minhas rugas, já se vê, mas o crédito, que a princípio se esquivava, agarrou-se comigo e as taxas desceram. Ó, e aí ele vai, né, depois, quando vira proprietário, né, um latifundiário de São Bernardo, ele acaba se aliando a várias personalidades da região de Alagoas para limpar o seu nome ou fazer coisas para deixar o terreno dele um pouco mais limpo ou para melhorar a vista dele. Então, assim, por exemplo, ele constrói uma igrejinha para agradar o padre Silvestre, ele constrói posteriormente uma escola para agradar o governador, constrói estradas para agradar ao governador, ele tem ali contatos no jornal para elogiar ele. Então é aquilo, né? Bem um coronel da década ali da República Oligárquica. Não tem muito o que falar, o Paulo Honório é a representação dessa pessoa, que no final do livro vai ter sim o seu arco de redenção, mas a gente vê toda essa vida dele, né, extremamente marcada pela violência, né? Esse é um tema que tá no livro o tempo todo, porque ele é extremamente grosso com os funcionários, ele não paga o que devia, e aí ele tá sempre pensando pela via material, né? O material para ele é a resolução da vida dele. Se ele conquistar, tá com algum problema, eu viajo, compro coisas para você, que isso passa, né? Então ele tem realmente uma visão muito fechada, né? Materialista, né, pessoal? Materialista. E eu não vou me estender muito nesse assunto, porque eu também não sei muito dessas teorias filosóficas, mas ele é um materialista que realmente enxerga e analisa as coisas pela via material. Não tenho o que falar, esse é o Paulo Honório. E aí, posteriormente, né, passado um tempo, a fazenda estabilizada, tudo lindo, maravilhoso, o que que ele precisa? De um herdeiro, né? Para cuidar das terras quando ele vier a falecer. E para ter um herdeiro, ele precisaria do quê? De uma esposa. Então ele vai atrás de uma esposa para poder ter um filho, né? Tudo realmente pensando nas terras, no negócio. E aí ele se encanta com uma moça, a Madalena, que é uma moça extremamente letrada, estudou, é professora. E aí ele fica encantado com a moça, não conversa há muito tempo, tanto que quando ele vai fazer a proposta de casamento, ele fala assim, ó, Madalena, você já passou um pouco da idade, eu vou dar conforto pra você e pra sua tia Glória, pode ficar tranquila, você não vai ter que se preocupar com nada, vai poder até, se quiser, cuidar da escola lá, eu tiro o Padilha de lá, não tem problema, só casa comigo, me dá um herdeiro, tá tudo certo. E a Madalena aceita, né, gente, realmente ela aceita, e aí vocês já viram, né?
já começou a confusão. Ela começa a interferir muito nos negócios de São Bernardo, assim, dá 2 semanas de casamento e já começa uma brigaiada danada, porque ela começa a interferir nas questões, assim, do pagamento dos trabalhadores. Às vezes o Paulo Honório batia nos trabalhadores dele e ela interferia, não deixava, né? Então, ela realmente era um empecilho, né, na vida do Paulo Honório, e ele começa a perceber essas coisas, e ele admite pra gente que ele não conhecia nada da Madalena. Ele achou que tava bom um rostinho bonito. Ele queria só uma decoração ali, só um enfeite. E ela fala, e ele admite, gente. Aqui, vou achar. Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha. Ou antes, a culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. Isso aqui já é pro final do livro, tá? Ou não? Ó, como se sabe, eu me havia contentado com o rosto e com algumas informações ligeiras. Tive durante uma semana o cuidado de procurar afinar a minha sintaxe pela dela, mas não consegui evitar numerosos solecismos. Mudei de rumo. Tolice. Madalena não se incomodava com essas coisas. Imaginei uma boneca da escola normal. Engano. E aí ela vai começar a se meter nos negócios de São Bernardo, tanto que ela vai ajudar ali nas questões de escrever cartas, junto com o seu Ribeiro, que era o livreiro, assim, da fazenda, que cuidava das questões bancárias e afins. E aí vocês já viram, né? Ela escrevia cartas, ela ficava responsável por isso. E aí, passado um tempo de casamento, o Paulo Honório vai se consumir de ciúmes. E vai ser esses ciúmes excessivos. Ele, no fundo dele, ele fala pra gente que ele sabia que a Madalena não tinha um amante, não tinha nenhum parceiro romântico além dele. Ele tinha plena convicção disso. Só que é aquilo, né? Ele não entendia muito bem as cartas, ficava criando caraminhola. Daí, tava num jantar discutindo política. A Madalena, ele achava que ela tava sorrindo demais pros amigos dele. E aí ele começou a criar mil, cenários na cabeça dele. E, gente, já viram, né? A confusão que deu isso daí, porque acabou que a Madalena, além do Paulo Honório não dá muita atenção pra ela, e nem pro filho, gente. Pra vocês terem uma noção, ele comenta do filho 3 vezes ao longo do livro. A primeira é que ele só fala assim, a Madalena tava prenha, como se ela fosse um animal. E aí depois ele fala, o menino tava chorando e ninguém foi lá acudir ele. Esse tipo de coisa, e a gente não sabe o nome do filho dele, ele não comenta em nenhum momento. E no final das contas, ele fala que ele nem gosta muito do filho, porque o filho é meio doente, assim, e ele não vê muito futuro, né, pro menino. Só coisas horríveis, né? E aí o ápice desse ciúme, né, possessivo, que tá consumindo o Paulo Honório, é quando ele vê uma carta. E nisso a Madalena já tá, assim, extremamente depressiva, né? O Paulo Honório não comenta muito sobre isso, mas dá a entender que ela tá doente e que essa doença provavelmente, assim, resultante dessa vida extremamente degradante, né? Que ela levava, triste. Porque, gente, o Paulo Honório é uma pessoa terrível, tá? Assim, os fins justificam os meios ao máximo com o Paulo Honório aqui nesse livro. Então ela começa a realmente entrar, talvez, realmente em uma depressão. A gente não tem muitos detalhes disso no livro, mas dá a entender que é algo assim. E aí ela escreve uma carta, e aí voa um papel dessa carta. O Paulo Honório, vendo assim a fazenda, vê, lê, não entende bulhunfas e vai tirar satisfação com a Madalena na igreja que era de São Bernardo, né? Ela não explica nada. Ela fala assim, vai lá no escritório e lê o resto das cartas, porque eu não vou te explicar, meu filho. E aí ela já vem com um papo meio esquisito, gente. E essa parte do livro é extremamente tocante, tá? Eu acho que é o ouro do livro essa parte, porque a gente sabe que ela tá se despedindo do Paulo Honório. Ele não entende muita coisa. Ele fala assim, Madalena, por favor, não vá. Você tá se passando mal? A gente pode viajar pro Rio, pra São Paulo, eu compro vários chapéus. A gente tenta de novo, tenta não brigar. Vai ficar tudo bem, Madalena, vai ficar tudo bem. E ela... Paulo, eu vou voltar pra casa. E aí ele acaba adormecendo na igreja, e aí de manhã ele acorda com ela já falecida na cama, de fato, tendo tirado a própria vida, né, gente? E aí que tem as pessoas começam a sair de São Bernardo, porque não tem mais motivo pra ficar lá, né? O seu Ribeiro, a tia dela, a tia Glória,
Daí alguns amigos se juntam para o exército do Getúlio Vargas, né, para o movimento tenentista pré-revolução. Ficam pouquíssimas pessoas com ele. Dá uma crise danada de produção em São Bernardo, então ele perde parte da produção dele. E isso tudo ele vai percebendo o quanto que a vida dele foi pequena, né? Foi vazia, de fato. Ele não teve nenhum grande... A meta dele era conquistar São Bernardo, a meta dele era centrada, né, na vida material. E no final das contas, ele perdeu a mulher dele, ele não tinha nenhum amigo, o filho não gostava muito dele, e ele realmente termina o livro com esse aspecto de arrependimento por tudo que ele viveu. E eu acho que é uma das partes mais bonitas do livro, de fato, porque a gente acompanha toda essa trajetória do Paulo Honório, né? Uma trajetória seca, bruta, violenta, mas que tem essa dimensão de redenção que é muito bonita, de fato. Acho que vale muito a pena a leitura, pessoal. Dá para usar em diversos temas de redação, evasão escolar, falta de... a questão dos trabalhadores, né, de você maltratar o teu funcionário, né, gente, dá pra usar pra muita coisa. Então é um livro extremamente curtinho, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma chance pra ele. É um pouco complicado no início, mas é um livro maravilhoso, vale cada página. Os capítulos são curtinhos, são 36 capítulos só, cada um com, assim, 4, 5 páginas, coisa rapidíssima de ler. Vale muito, muito, muito a pena. Eu vou deixar na descrição o vídeo do professor Rodrigo Gurgel, que ele é maravilhoso, tem um vídeo dele falando do livro. Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, ainda mais quem for fazer a prova da UFSC, né? Daqui 2 semanas, eu terminei esse livro essa semana, então foi bem em cima do cronograma, né, pessoal? Fiquem com Deus, eu sei que eu demorei pra postar, não prometo que eu vou postar muito vídeo, mas é aquilo, a gente faz o que dá. E é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo.